Evangelho de João, capítulo 18. Não sei quantos aqui já andaram de trem. No Rio tem trem. É pouco usado hoje, né? Depois do metrô, o trem ficou um pouquinho obsoleto no Rio. Mas antigamente, o trem ia para os interiores. E eu, quando era pequeno, tenho umas lembranças de viajar no trem e ver os jardins nas casas que ficavam na beira da estrada. Isso era bem legal, assim, porque eu curtia o colorido, achava bonito, né? O cultivo dos jardins naquelas regiões, até para o interior aqui de Santa Catarina. Nós já estamos no interior, Timbó já é interior, né? Mas se você começa a subir, né? Você começa a se deparar cada vez mais com umas casinhas mais construídas, né, segundo a cultura do local, e os jardins sempre estão lá. Por que eu estou falando de jardim? Porque, interessantemente, o nosso texto vai abordar esse aspecto, mas para falar que jardim é algo realmente não só belo na questão estética, mas também algo que está no coração de Deus, porque no final da história, Deus, quando cria a sua criação, Ele põe o homem num jardim. E o Rubem Alves, autor sempre citado por mim, tem uma história bem interessante sobre jardim, né? Sempre conto. Tem algumas, na verdade, sobre jardins, né? E ele conta que a sua paixão nasceu logo quando criança, porque tinha uma revista dos seus pais que tinha uma gravura nessa revista de duas crianças brincando no jardim. E ele fala que tentava reproduzir o jardim da revista. E ele ficava lá plantando as suas sementes, enfiando os galhos na areia ali para, de alguma forma, tentar tornar aquele cenário mais próximo do jardim possível da revista. E quando ele cresceu, depois de adulto, que ele foi então investir num jardim de verdade. Diz ele, na sua crônica, que plantou as flores mais belas, né, de mesmo tipo, juntas, organizando como jardim, porque jardim é assim, né? As margaridas estão aqui, as rosas estão ali, de maneira bem organizada, até que ele adoeceu. Então teve que ficar internado durante algum tempo. E ninguém cuidou do jardim. E depois de a sua internação, o procedimento cirúrgico que ele teve que passar, terminou e ele voltou para casa, o jardim estava uma bagunça, ele fala. Estava uma bagunça. Havia crescido plantas onde não era para ter crescido. O jardim não estava organizado. Então foi quando ele começou a mexer para reorganizar o seu jardim que ele teve, quem sabe, ali uma ideia, uma inspiração, que foi, no final da história, o jardim mais belo não era o jardim em que nós tentamos, né, com as nossas ferramentas e instrumentos, organizar da melhor maneira possível. O jardim mais bonito é aquele que cresce naturalmente, sem nenhum tipo de interferência. Pelo menos essa foi a ideia que ele teve, olhando o caos, né, no seu jardim. Então, quem sabe, à luz do texto, o melhor jardim não seja o jardim em que o homem tenta ter o controle das coisas, mas o melhor jardim é o jardim em que Deus tem o controle das coisas. Vamos ler então João capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus lhe disse: Sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: A quem procurais?
Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus lhe respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Até o versículo 11. Você vai perceber que nós demos um salto aqui. O capítulo 17 ficou entre o final do discurso de despedida de Jesus e a oração de Jesus. O capítulo 17 é inteiro sobre uma oração. Jesus ora pelo seu ministério, ora pela sua partida e olha pelos discípulos. Oração essa que nós iremos abordar na leitura do capítulo 18. No 18 diz João que, tendo dito isso, então, o dito isso aqui é uma referência a tudo que Jesus falou até agora, no que tange ao seu discurso de despedida dos discípulos. Ele sai com os discípulos para o outro lado, diz o texto, do ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era um ribeiro que nascia no inverno, no lado leste do templo. Ele dividia o templo com o Getsêmani. Não era um jardim, ou melhor, não era um rio que corria água por todo o ano, mas um riacho que era ali influenciado pelas chuvas do inverno. Jesus então, diz João, atravessa esse ribeiro, como está aqui, e ele vai para o Getsêmani, embora João não trate o Monte das Oliveiras como Getsêmani, mas nos evangelhos está Getsêmani, Getsêmani significa prensa das azeitonas, porque provavelmente nesse lugar onde Jesus estava era um lugar de se extrair azeite, Por isso Getsêmani. Então, diz João que lá havia um jardim e Jesus entrou ali com eles. O que isso significa? Significa que em Jerusalém, no centro de Jerusalém, não era permitido você cultivar a terra, porque o solo era sagrado. Então, os ricos, eles construíam os seus jardins, como este aqui, que era o local também para extrair azeite, nas subidas, nos morros, nos montes, nas montanhas. Ali então, vai dizer, havia um jardim, provavelmente um lugar de alguém com bastante recurso financeiro, provavelmente alguém que era simpatizante de Jesus ou mesmo seguidor de Jesus, que empresta o local para Jesus. Por que empresta? Porque diz o texto para a gente que ele entrou ali com eles. E a expressão no grego, para entrar, é sobre algo que tem muros, que se entra, que se fecha a porta ao se entrar. Depois o texto vai falar para a gente que Jesus saiu com os discípulos. Então provavelmente ali, nesse local, havia uma casinha, ou alguma coisa que pudesse abrigá-los, a ponto deles, inclusive, estarem lá de tempos em tempos, porque Jesus, eventualmente, saía com os discípulos para o Getsêmani para orar. Era comum eles estarem nesse lugar. Então, era um jardim de alguém de posses que deixava Jesus usufruir com os seus discípulos daquela localidade, e eles pernoitavam ali, muitas vezes tiravam esse tempo para a oração. Jesus, então, depois de seu discurso de despedidas, vai para essa localidade. Diz então João para nós que no versículo 2, Judas também conhecia o lugar. Ele vai dizer, pois Jesus havia se reunido ali com os seus discípulos muitas vezes, e Judas estava presente. Todas as vezes que Jesus estava lá com os discípulos reunidos para oração, para o seu momento ali, quem sabe longe das multidões, Judas também fazia parte disso. Por isso Judas conhecia a localidade e sabia que neste momento Jesus provavelmente estaria ali reunido com os discípulos, já que a intenção de Judas era entregar Jesus, trair Jesus, por conta de suas moedas, pelas moedas que ele tanto almejava. Então, o versículo 3 vai dizer para a gente o seguinte:
Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. Isso é bem interessante, porque é só João que vai trazer essa informação para a gente. Judas ele foi com a guarda do templo, que eram ali os policiais, né, que cuidavam da segurança do templo, e esses guardas eram guardas que eram hierarquicamente subalternos aos escribas e fariseus e aos sacerdotes. E esses guardas estão lá por parte, vai dizer o texto, dos sacerdotes e fariseus. Os sacerdotes, eles eram saduceus, porque sacerdócio, à luz do Antigo Testamento, era passado de pai para filho, né? Assim que era a transição do sacerdócio. Mas depois que Roma colonizou Israel, o sacerdócio era um cargo político. Desde então, todo sacerdote, a partir do momento que Roma colocou as mãos em Jerusalém, era do grupo dos saduceus, sempre do grupo dos saduceus. Aqui, inclusive, nós vamos ver semana que vem que só na família de Anás haviam passado inúmeros filhos, inclusive o recente era o seu genro, porque eram cargos políticos que eram colocados à medida em que Roma achava interessante colocar por causa dos benefícios e da mutualidade, né? Visto que o sacerdote era a autoridade máxima dentro de Jerusalém. Então, o texto diz para a gente que Judas ele vai atrás de Jesus, ou para entregar Jesus nesse local que ele sabia que Jesus estaria, com a guarda do templo. E aqui você tem uma informação bem interessante, que é a guarda da parte dos saduceus e fariseus. Então, eles eram inimigos, do ponto de vista teológico, do ponto de vista político. Eles não se davam, eles não havia uma harmonia entre esses dois grupos, não havia entendimento entre esses dois grupos. E interessantemente agora, para capturar Jesus, para matar Jesus, eles se tornaram amigos até. Eles estavam ali mancomunados para prender Jesus. Então, João diz para a gente que também estava lá alguns guardas da parte dos sacerdotes fariseus e os soldados de um destacamento. O que isso significa? A palavra aqui para destacamento é espeiram, que vem do grego, né, referente a um grupo de 1000 soldados romanos. 1000 soldados romanos. Só que você vai pensar, pô, não é possível, não mandaram 1000 soldados para prender Jesus. Não, provavelmente não. Mas a expressão, ela se refere a um grupo de 1000 soldados, mas também pode haver um grupo menor que representa esses 1000 soldados, que seriam 200 homens armados. Para um caso de gravidade menor, como esse de Jesus. Então, para que você não pense que é como nos filmes, meia dúzia de soldados para prender Jesus, não, foi um grupo de policiais do templo, mais um grupo de em torno de 200 soldados romanos armados. Armados por quê? Porque era um lugar escuro, não havia iluminação pública, era uma encosta. Então, a chance na cabeça deles de terem que correr atrás de discípulos e de Jesus numa encosta era muito grande. Então eles vão com um grupo realmente para cercar a localidade, já que Judas tinha o conhecimento geográfico de onde Jesus estaria, e dar um fim logo àquele episódio. Outro ponto interessante é que Roma já estava sabendo da prisão de Jesus, por isso manda um destacamento. A gente pode imaginar que, por exemplo, a ordem cronológica das coisas foi: eles pegaram Jesus, entrevistaram Jesus e depois entregaram para Roma. Mas, no final da história, Roma já sabia, tanto que mandou os homens, os soldados aqui, para juntar força com os soldados romanos, ou com os soldados do templo, os guardas do templo, para prenderem Jesus. Tendo dito isso, vocês percebem que eles levam tochas, não é? Por causa da escuridão da localidade, lanternas, né? Que eram montadas também com tochas, e eles estão com armas aqui. A expressão no grego para armas é tanto espadas quanto porretes. Então, o grupo vai mesmo, de maneira armada, a dominar o séquito de Jesus. O cenário é esse, né? Para eles é um grupo perigoso, embora eles não fossem armados, né?
e que vai dar trabalho para a missão de prendê-los. Aí o versículo 4 diz assim: sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer. Então Jesus, segundo João, já tem o conhecimento de que ele vai ser entregue. Ele já sabe disso. Se nós voltarmos um pouquinho antes da ceia, né, Jesus vai dizer para Judas: o que tem de fazer, vai e faça logo, né? Jesus então começa o discurso de despedida dizendo que o Filho do Homem seria entregue, seria morto, e aqui ele tem o conhecimento, a compreensão de que vai ser naquele lugar ali. João está dizendo, sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer. Então Jesus está naquela localidade ali, não desenganado como qualquer tipo de líder histórico, patético, que é pego de surpresa e é sucumbido ali pelas forças inimigas. Jesus sabia que seria preso nessa localidade, por esse grupo, e ele está meio que esperando isso acontecer. Diz o texto, versículo 4, sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se. Então parece que o grupo está do lado de fora, não é? Cercaram o lugar onde Jesus está com os discípulos. Jesus se adianta, não é isso? E pergunta, provavelmente ele saiu, né, pela porta do lugar de onde eles estavam, no escuro, né, iluminado ali pelas lanternas, pelas tochas, e Jesus diz assim: a quem procurais? Eles respondem, versículo 5, a Jesus o Nazareno. Jesus lhe disse, sou eu. E aí João vai dizer para a gente que Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, afastaram-se e caíram por terra. O que aconteceu, meu amigo? Porque os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles não narram este detalhe. Nos evangelhos, Judas chega, beija Jesus, e então os guardas do templo prendem Jesus. João conta para a gente uma perspectiva com algumas informações que não há nos sinóticos. Por exemplo, Jesus se adiantando, dizendo, quem vocês procuram? E parece que isso surpreende aqui esses policiais, esses guardas, né? E eles vão responder, Jesus é o Nazareno, e Jesus, quando diz que ele era este, alguma coisa acontece no texto que eles caem no chão. E assim, você pode tentar reconstruir de inúmeras maneiras aí. Será que eles ficaram surpreendidos, né, por Jesus ter ido ao encontro de maneira corajosa? E se foi isso, isso é suficiente para esses homens caírem no chão com o rosto em terra? Guardas romanos, policiais do templo, será que Jesus sozinho seria suficiente para botar esse tipo de intimidação? Será que no escuro eles não viam muito bem, acharam que estavam sendo atacados, né? E por isso escorregaram num recuo, quem sabe atrapalhado, e caíram? Eu pretendo responder essa pergunta à luz do que o texto apresenta para nós, não só na questão histórica, mas também na questão e no conteúdo teológico. Quero mostrar para você um detalhe muito interessante. João vai dizer para a gente que aquela localidade era um jardim, inclusive abordado por mim na introdução, sobre jardins, não é? Mas João não diz somente que há um jardim no local onde Jesus é preso. João diz para a gente também que há um jardim, por exemplo, em 19:41. Se você quiser ler comigo, capítulo 19, versículo 41, diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. Interessante, há um jardim onde Jesus é traído e preso, há um jardim onde Jesus é crucificado, e se você olhar o capítulo 20, versículo 15, você também vai perceber que Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? Para Maria Madalena, né? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro. Então havia um jardim também na ressurreição de Jesus. O que João quer dizer para a gente? Segundo os comentaristas, os teólogos, João está narrando uma espécie de novo Gênesis.
E o jardim é muito importante para esses episódios: traição de Jesus, crucificação de Jesus e ressurreição de Jesus. Porque foi num jardim em que o homem caiu. E é em um jardim em que o novo Adão vai ser obediente em tudo ao Pai. Mas tem mais elementos aqui interessantes. Por exemplo, você tem os romanos, não é? Representando ali os gentios. Você tem os sacerdotes representando ali o grupo religioso de Israel. E você tem ali o Judas, o traidor, abordando, quem sabe da perspectiva joanina, a responsabilidade de todo o mundo na prisão e morte de Jesus. Você tem o mundo gentílico, você tem os religiosos do tempo de Jesus, a própria Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os homens que eram responsáveis ali pelo ensino, e você tem também o Judas traidor, que eu irei abordar aqui mais vezes. Então, dessa perspectiva, o jardim, o novo Adão, que é Jesus, falado por Paulo, que é obediente em tudo, diferente do primeiro Adão que desobedeceu num jardim. Por que será que eles caem no chão? Por que será que os soldados caem no chão? E aí você vai, quem sabe, se encantar com a intenção de João em dizer que quando os guardas foram questionados por Jesus sobre quem eles estavam procurando, e eles respondem Jesus o Nazareno, a resposta de Jesus no jardim vai ser: eu sou. Por isso eles caem. Eu sou, porque o Deus de Israel estava presente nesse lugar. O eu sou era quem estava lá. Não é simplesmente Jesus se identificando, eu sou Jesus. Não é isso que João diz. Se você olhar no grego, né, a expressão é ego eimi, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. É isso que Jesus diz para aqueles homens. E parece que de maneira intuitiva, os guardas do templo, que já haviam sido, quem sabe, persuadidos a não prenderem Jesus por causa do seu ensino, que já haviam ficado espantados por causa do poder curativo e miraculoso de Jesus, nesse momento, diante ou mediante a identificação da pessoa de Jesus, e para João sim a sua divindade, eles caem com o rosto em terra, caem de medo. Inclusive, eles só vão prender Jesus porque Jesus assim o permite. Para aqueles que acham que Jesus foi preso e de maneira passiva ali, né? Porque não tinha nenhum tipo de controle sobre a situação, é a melhor versão. Segundo João, não. Jesus está no controle. Jesus é aquele que se permite ser preso. Jesus é o eu sou, que quando se revela para o homem pecador, a tendência é que este caia, e caia de joelho, e só vai pôr as mãos em Jesus, porque Ele assim o permite. Porque Ele assim o permite. Mas eu vou dizer para você uma coisa: não adianta nada cair de joelhos diante de Jesus se o coração não estiver quebrantado. Porque eles caem de joelhos, mas eles se levantam e prendem e matam Jesus. Não adianta nada se deparar com Deus, se deparar com o Evangelho, se deparar com a mensagem da graça, se deparar com o Jesus glorificado, se deparar com o Deus da aliança, se deparar com o Deus de Israel, se deparar com o Jesus ressurreto dos mortos e cair no chão, quem sabe encantado com toda essa história, quem sabe olhando com olhos diante da beleza que é a história da ressurreição de Jesus, quem sabe se prostrando até pelo que aquilo significa para uma tradição familiar, para uma tradição religiosa que você está de alguma forma envolvido. Se não houver arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, de nada adianta estar no chão de joelhos. Eu não sei se você entendeu onde eu estou querendo chegar. Esses homens se ajoelharam ali. Eles eram religiosos. E quando Jesus diz eu sou, eles sabem o que ele está dizendo. E de certa forma eles reconhecem a autoridade de Jesus ali. Não era qualquer um que ressuscitava mortos, não era qualquer um que curava cegos, não era qualquer um que fazia aleijados
serem restabelecidos de maneira pública na frente de todos. Eles sabiam disso. E quando Jesus diz que ele era quem era, eles caem de joelhos. De respeito, de medo, pode ser, mas nada os impede de se levantar, colocar algemas em Jesus e levar ele preso, porque o coração deles continuava obstinado e endurecido. A mensagem de Jesus para nós, através do evangelista João, é que é necessário sim se quebrantar, é necessário sim cair de joelho, porque se você não cair de joelho diante de Jesus, a rótula do seu joelho se quebrará, e você se ajoelhará de qualquer jeito, porque ele virá na plenitude da sua glória para julgar todos aqueles que foram desobedientes, todos aqueles que foram resistentes, todos aqueles que se colocam do lado de lá, fazendo parte dos filhos da desobediência, serão julgados e se ajoelharão de qualquer forma. Mas não adianta se ajoelhar, cair prostrado, sem um coração quebrantado, sem o arrependimento, sem o desejo de ser mudado por ele, sem o desejo de ser realmente alcançado pela graça misericordiosa do Cristo Redentor. Que tipo de pessoas nós somos? Religiosos que se prostram diante de Jesus porque a história é muito bela, porque a história tem muito significado, porque a história representa alguma coisa para a minha família, porque a história, segundo a minha cultura, é algo belo, porque a história na Páscoa, no Natal, seja lá o que for, de certa forma representar, Jesus é tão bonito. Se você não cair de joelhos, arrependido pelos seus pecados, arrependido diante do tipo de vida miserável que nós temos vivido de afastamento diante de Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Precisa haver arrependimento. Precisamos cair de joelhos, sim, clamando por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu vim aqui para te trair, porque eu nunca levei a sério o teu evangelho, porque eu nunca levei a sério a tua graça, porque eu nunca levei a sério o reino de Deus, porque eu nunca levei a sério tudo isso que sempre foi dito, nunca levei isso a sério. Eu sempre fui um religioso. E aí, se houver arrependimento genuíno e verdadeiro, ele nos salva. Mas se não tiver, e o nosso coração continuar obstinado, nós seremos sempre o Adão que caiu, que não foi restabelecido, que não foi restaurado, que não foi transformado pela graça misericordiosa de Deus. Amém? Eles se levantaram. E mesmo depois de Jesus ter dito, eu sou, eles o prenderam. O texto continua falando para a gente algo bem interessante. Se você ficou aí pensando, dando que eu disse, é um jardim, tá, mas é coincidência. Os soldados, o sumo sacerdote representado pela guarda do templo, não, isso aí também não tem nada a ver com Gênesis. Também tem o traidor, a antiga serpente. Não tá? Se você olhar com cuidado, capítulo 17, versículo 12, diz assim, volta um pouquinho sua Bíblia aí, um capítulo para trás. O 12 diz assim, enquanto eu estava com eles, essa é a oração de Jesus, né? Eu os guardei e os preservei no teu nome, o nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse a Escritura. E aí no versículo 15 ele fala assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Quem é o maligno aqui nessa história? Judas. Não que ele seja o maligno, mas ele está sendo usado pelo maligno. Na verdade, João já disse isso para a gente. E se você for ler nos evangelhos, diz que o diabo entrou em Judas, essa expressão, ou que o diabo usou a Judas para prender Jesus. Então você tem aqui a força liderada pelo príncipe das trevas, inclusive no capítulo 17, Jesus já disse que o príncipe já estava julgado, não é? Que vai ali levando homens pecadores religiosos, que eram homens com o coração endurecido, para prender Jesus. E é justamente no versículo 7, que depois que Jesus diz quem ele é, que Jesus pergunta mais uma vez, não é? Eu vou ler de novo aqui.
Então Jesus perguntou mais uma vez: a quem procurais? Eles estão no chão, né? Estão lá aqui, ó, no chão. Ele responderá: Jesus o Nazareno. Então Jesus permite ser preso. Diz o versículo 8 assim: Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: deixai eles irem embora. Mas espera lá, você acha mesmo que um destacamento de 200 soldados romanos ia negociar com alguém? Nunca. Eles tinham espadas. Eles provavelmente prenderiam em uma situação normal todo mundo. Ia todo mundo para a cruz aqui assim, ó, fácil. Em outros determinados momentos históricos, milhares de homens foram crucificados por Roma. Roma não tinha nenhum tipo de respeito pela vida humana, não. Roma não tinha nenhum tipo de educação para abordagem com homens procurados. Esses homens deveriam ser presos. Eles deveriam ter sido presos nesse episódio. Mas eles não são presos, porque Jesus diz para eles deixarem os discípulos irem. Pensa comigo. Você consegue imaginar um homem no escuro dizendo para os soldados romanos o que eles tinham que fazer? Isso é impensado, gente. Historicamente impensado. Isso não aconteceria. Então o que João está dizendo para a gente? Que Jesus, nesse episódio em que quando ele fala quem ele é, quando ele revela a sua pessoa, que os homens caem de joelho no chão, com o rosto em terra, ele se permite ser preso, ainda dá a ordem para que os seus discípulos não fossem presos. E não são. Mesmo depois de Pedro ter arrancado a orelha de um cara com a espada. Se já era suficiente para Roma chegar lá e prender todo mundo, ainda mais depois desse gesto de violência de Pedro. Mas isso não acontece. E João vai dizer para a gente porque não acontece. Versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus vai orar assim, onde nós lemos no capítulo 17, versículo 12. E aí João está dizendo que a oração de Jesus, né, não perdi nenhum dos que me deste, está se cumprindo aqui. Jesus diz que não perderia nenhum. Não perderia para quem? Você leu comigo lá. Versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que o guardes do maligno. Meu amigo, é muito mais do que, Jesus está dizendo aqui que ele não perdeu para Roma. É porque eles não foram presos, né? Não foram mortos agora. Posteriormente, todos os discípulos, salvo João, vão ser martirizados, né? Então, o que João está dizendo para a gente é que, nesse momento, na prisão de Jesus não perdeu nenhum para Roma. Pode ser. Mas ele já disse que ele orava para que Deus os guardasse do maligno. Embora, né, na sua versão aí, é possível que esteja livrar do mal, né, como na oração do Pai Nosso. Livrar do mal é uma tradução muito ruim, né, para a expressão ectoponeros. E o poneros aqui é uma pessoa e não algo subjetivo. Porque Judas estava indo lá, como falei, usado pelo diabo para prender Jesus. Então a ordem de Jesus não é somente para romanos, a ordem de Jesus não é somente para religiosos, a ordem de Jesus não é somente para a guarda do templo, a ordem de Jesus era também para o diabo, para que não tocasse nos seus servos. Por isso que eles não seriam perdidos, por isso que eles não seriam mortos, por isso que eles não seriam aqui tocados pela antiga serpente Satanás. Tudo isso está em jogo porque aqui é o novo Éden. O que está acontecendo aqui, à luz do que aconteceu em Gênesis, porque lá o homem desobedeceu porque quis, tentado pela serpente. Aqui Jesus, ele irá ser obediente, ele irá até o fim, segundo a vontade do Pai, como ele mesmo vai dizer aqui. E mesmo com todos esses elementos do mal cercando Jesus para o prenderem, para quem sabe colocar fim ao ministério de Jesus, mediante a sua ordem, eles não tocarão. Não tocarão. E se você ler, né, comigo, já que eu estou citando tanta coisa aqui, outros trechos da oração de Jesus sobre livrar eles do maligno, por exemplo, capítulo 17, versículo 18, diz assim, capítulo anterior: assim como tu me enviaste ao mundo, João 17, 18, eu também os enviei ao mundo.
19. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Por que é que Jesus está dando uma ordem para que eles não fossem presos, para que eles não fossem mortos, para que o diabo não colocasse a mão neles? Porque eles seriam enviados para pregar o evangelho de Jesus. E aquele momento não era um momento para eles serem presos, porque eles não aguentariam, eles sucumbiriam. Por isso Jesus os preserva. Mas não somente por eles. Versículo 20 diz: também por aqueles que virão a crer em mim pelas palavras deles. Jesus está orando para que não só os discípulos sejam preservados. Jesus está dando uma ordem não só para os discípulos serem preservados, mas para todos aqueles que viriam a crer na palavra dele através da pregação dos apóstolos. Por isso eu posso dizer para você, com base nesse texto, que a preservação dos apóstolos aqui não é meramente física, é espiritual. Porque a ordem de Jesus, as palavras do evangelho, é que todos aqueles que Deus deu a Jesus seriam preservados até o fim, seriam salvos até o fim, seriam realmente guardados por Deus até o fim. Não há nada, não há serpente, não há exército, não há religiosidade que possa tocá-los. Ah, eles vão morrer, porque eles vão ser participantes do sofrimento de Jesus. Assim como todo aquele que se coloca à disposição para ser usado por Cristo para pregar este evangelho da salvação, irá enfrentar perseguição, irá enfrentar realmente a opressão do mal, irá enfrentar um mundo que realmente, como foi dito semana passada, é extremamente averso à mensagem do evangelho. Mas eu vou dizer para você uma coisa aqui: o mesmo eu sou, que se permite ser preso, que quando dá uma ordem, os homens caem no chão, com o rosto na terra, é aquele que diz: não tocarão em nenhum daqueles que tu me deste. Amém? Amém. É sobre você, cara, é sobre mim, é sobre a igreja. Todo aquele que está debaixo do poder de Deus é guardado por Deus. Isso não quer dizer que você não vai passar sofrimento e perseguição. Não, porque essa não é a história do evangelho. Vai haver. Mas você já está salvo. Você já está guardado por Deus para toda a eternidade, se é que houve arrependimento genuíno da sua parte diante de Jesus. O inimigo, o diabo, a antiga serpente, não tem poder sobre a sua vida. Não tem. Quando eu ouço as pessoas dizerem, muitas vezes testemunho de pseudos crentes: o diabo está me oprimindo, o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Porque todo aquele que está debaixo do poder de Jesus, todo aquele que foi dado por Deus a Jesus, ele está realmente guardado. Por isso que ele vai dizer aqui: não perdi nenhum dos que me deste. Nenhum, nem aqui, nem nunca perderá. Portanto, se você entregou sua vida para Jesus, saiba disso e guarde isso com todas as suas forças no seu coração. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu não gosto muito de fazer isso, não, eu acho muito brega. Mas vamos fazer? Nada pode nos separar do amor de Deus. Você crê nisso? Amém. Não, você crê nisso? Sim. Pois é isso que ele está dizendo. Não perdi nenhum dos que me deste. O texto continua. Muita informação, né, gente? Mas é mesmo, é muita informação mesmo. Versículo 10 diz assim: então Pedro, Simão Pedro, né, desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Só João dá nome aqui. Os evangelhos narram a história, né? Eles dizem que um discípulo cortou a orelha de um soldado, mas não tem nome. Provavelmente a explicação é que quando os evangelhos foram escritos, ainda havia a chance de os discípulos serem presos. Por isso a omissão dos nomes aqui.
E se naquela confusão toda os nomes fossem, foi Pedro quem cortou a orelha, poderia gerar um problema. Como o Evangelho de João é o evangelho mais tardio, né, independente da discussão sobre qual ano foi escrito, mas o mais tardio, ele vai aqui com toda a liberdade citar os nomes, porque provavelmente não há risco de prisão mais. E ele diz que foi Pedro. E Pedro havia dito que daria vida por Jesus, né? Vocês lembram? A gente conversou já sobre isso. Pedro disse, eu vou com você, eu dou minha vida. Ele está provando aqui que daria mesmo, porque você vê um grupo de 200 soldados romanos, tudo armado. Ele vem com aquela faquinha dele, provavelmente é uma faquinha ali cortar peixe, e parte para cima de um soldado, 200, mais guarda do templo. Ele com aquela faquinha vai para cortar a orelha dos outros, né? Não, aqui ninguém mexe no meu Jesus não, ninguém vai tocar nele. O cara é brabo, né? Isso você não pode negar. O cara é corajoso. Ele partiu para dentro mesmo, ele foi para a briga. Como eu falei, quando nós conversamos sobre o lava-pés, né, e que Pedro disse que daria vida por Jesus, ele daria vida mesmo. Mas por um Jesus que reagisse, não por um Jesus que se entrega. O Jesus que se entrega é muito para ele. Não dá. O Jesus que reage, que ali, quem sabe, diante da ação de Pedro de coragem, né, mandasse descer raio do céu, ventania, furacão, ele morre. Mas Jesus que vai como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, para Pedro era demais. Por isso que Jesus vai intervir aqui. Embora João não diga, né, os sinópticos vão dizer que Jesus coloca a orelha de Malco no lugar. E ele vai dizer a seguinte frase para Pedro, versículo 11. Mas Jesus lhe disse, põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? A gente conhece os sinópticos e sabe da oração de Jesus no Getsêmani. João não narra daquela forma, mas ele cita que Jesus estava angustiado, que Jesus em determinado momento vai fazer a oração, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabe o que o esperava. Jesus sabe do sofrimento, ele sabe do tipo de coisa que o aguardava aqui a partir dessa prisão, da sua crucificação, da sua humilhação, da sua morte, do sofrimento. Ele sabe de tudo isso. Mas não seria Pedro que iria impedir Jesus de ir para a cruz. Não seria nenhum tipo de força, seja ela humana, seja ela sobrenatural, que impediria Jesus de fazer a vontade do Pai, de passar por tudo aquilo que era necessário passar para que a salvação fosse realmente derramada por Deus aos homens. Porque assim como o primeiro Adão foi desobediente em tudo, o segundo Adão é obediente até o fim, até a morte de cruz. E não pense você que o que está acontecendo aqui é molezinha, não. É só Jesus ir lá e falar para Pedro, para com isso, Pedro, não precisa lutar não. Eu vou botar a orelha de Malco no lugar aqui e vou ser preso. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma tentação para que Jesus não passe por isso. Não sei se você percebeu, da mesma maneira como Adão foi tentado no Éden para desobedecer a Deus, o que está acontecendo aqui é uma ação impensada de Pedro, quem sabe, tentando proteger Jesus, tentando entrar na frente de Jesus, demonstrando ali todo o seu amor e coragem por Jesus, mas ao mesmo tempo ele está fazendo o papel que Jesus já havia dito para ele não fazer. Arreda Satanás, quando Pedro disse, não morrerás. Entende o que está acontecendo? Jesus está sendo tentado a reagir, a não encarar o cálice do sofrimento, a não passar pela morte humilhante, a não passar por tudo aquilo que seria a sua, quem sabe, cruz na obediência do plano de Deus para a salvação do homem. Ele está sendo tentado, mas ele será obediente e irá até o fim. E ele vai dizer para o Pedro, Pedro, guarda a tua espada. E se você for ler os evangelhos, ele vai dizer o quê? Quem usa a espada, vive pela espada, morre pela espada. Eu não. Eu vim para fazer a vontade do Pai. O melhor jardim possível é o jardim em que Deus é aquele que comanda. Não é o jardim da intervenção do homem, que tenta com todas as suas forças fazer com que as coisas aconteçam à sua maneira. Pedro, é o jardim
em que nós deixamos Deus assumir o controle, em que nós obedecemos, em que nós realmente acreditamos que a vontade de Deus para nós é a melhor possível, ainda que ela seja cheia de sofrimento, ainda que venha trazer perseguição, ainda que venha trazer opressão, ainda que venha tirar a gente de uma vida, quem sabe, de conforto e suavidade nas nossas decisões. Porque em um determinado momento também, e você se lembra do texto, na discussão dos discípulos, quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda de Jesus, e Jesus vai dizer para ele: vocês podem tomar do cálice que eu tomarei? Eles dizem: podemos. Jesus então diz: vocês tomarão. Porque os discípulos de Jesus também passaram por perseguições. Mas em outro determinado momento Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Igreja, confiar em Deus é o melhor que nós podemos fazer. Entregar a nossa vida à vontade do Pai é o melhor que nós podemos fazer. Deixar que Deus projete o nosso jardim, se é que você entende a metáfora. Deixar que Deus tome as rédeas da nossa vida é o melhor que nós podemos fazer.